Vamos agora analisar aqui como desenvolver, como criar, como gerar aqui as classes que irão representar as entidades no banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui no pacote com.t2ti erp.model.bin.cadastros. Aqui eu tenho várias classes, tá? Então, cada uma dessas classes, elas representam uma tabela no banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui a classe agência banco, ela vai representar aqui a tabela agência banco e também nós temos os respectivos campos, os seus respectivos atributos e definidos aqui também os respectivos métodos get e set, ok? Bom, então qual o procedimento para você criar essas classes? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar um outro projeto, tá? No caso aqui será um projeto aqui da categoria JPA, certo? Eu vou criar aqui um JPA Project, tá? Então vou clicar aqui em próximo, vou dar um nome para esse projeto, por exemplo, entidade JPA. As outras opções eu vou manter como padrão, próximo, próximo, finalizar. Ok? Aqui ele informa que vai mudar a perspectiva para a perspectiva JPA, ok? E já criou aqui então o projeto, certo? Agora aqui eu vou no código fonte, tá? Vou clicar com o botão direito, novo, JPA Entities from Tables, ok? Eu preciso aqui definir uma conexão com o banco de dados, tá? Então vou criar aqui uma nova conexão. No caso, o banco de dados que nós estamos utilizando é o PostgreSQL, correto? Próximo, eu preciso definir aqui um driver, certo? No caso aqui, eu já tenho um driver do PostgreSQL definido. Caso você ainda não tenha esse driver definido, você pode adicionar um novo driver, tá? No caso, você seleciona aqui o jar. Primeiro, eu preciso selecionar aqui o nome, tá? Na lista. Depois você pode selecionar o jar que é o driver desse banco de dados, tá? E criar e adicionar esse driver aqui no Eclipse, ok? No caso aqui, ó, como nós estamos utilizando o Maven, eu selecionei o jar que está lá no repositório do Maven, tá? No caso está aqui dentro dessa pasta. c:/maven/org/postgresql/postgresql e a versão desse jar e o jar que está dentro dessa pasta do Maven, ok? Então basta você selecionar aqui esse arquivo e depois clicar em OK para definir as informações desse jar, desse driver, ok? Bom, no caso aqui nós temos que definir as propriedades de acesso ao banco de dados, ok? Eu vou definir aqui o nome do banco de dados, que no caso é o T2TI ERP, a URL é o jdbc:/postgresql/localhost, a porta 5432 e o nome do banco de dados T2TI ERP. O nome do usuário Postgres, tá? A senha que foi definida para o banco de dados. Eu posso salvar essa senha. Vou clicar aqui em próximo. Ok. Vou finalizar. Agora, ele já está conectado ao banco de dados, tá? Então eu posso selecionar aqui qual o esquema que ele vai buscar as tabelas. Então, no caso aqui será o esquema público, tá? Então aqui ele já buscou as tabelas lá do banco de dados, tá? Então eu tenho várias tabelas aqui, inclusive buscou aí também algumas views, ok? Então eu posso selecionar aqui as tabelas que eu quero criar a minha classe, né? A classe que vai representar essa entidade. Depois clicar em próximo. Se tiver alguma associação, se tiver alguma tabela que contém associação, ele automaticamente já vai buscar essas tabelas aqui, tá? Caso você queira adicionar uma associação manualmente, você também pode fazer através desse procedimento aqui.
ok? Não é o caso nesse momento. Eu vou clicar em próximo. No caso aqui eu vou manter o padrão. Na verdade aqui eu vou alterar para Identity, ok? O acesso à entidade será por campo. Aqui nós precisamos definir as associações, né? Quando nós tivermos um relacionamento, qual que vai ser aqui o tipo de carregamento, se vai ser eager ou lazy, tá? No caso aqui dos relacionamentos, qual o tipo de propriedade que será utilizado? O Java Util List ou o Java Util Set, tá? No caso você pode selecionar aqui o Set. Você vai informar aqui em qual pacote dos fontes vai ser gerado e, no caso, o nome do pacote. Então, por exemplo, aqui com.t2irp.bin.cadastros, ok? Ele vai implementar a interface Serializable. Eu vou clicar aqui em próximo. Ok, aqui ele solicita o nome das classes, tá? Eu vou manter esse nome padrão, que no caso é o mesmo nome da tabela. Ok, finalizar. Bom, então aqui ele já criou as duas classes, tá? No caso, essas importações aqui não estão sendo reconhecidas porque não foi definida aqui no projeto as bibliotecas, tá, do JPA. Tá? Então é só definir essas bibliotecas do JPA que esses problemas aqui eles serão resolvidos. Ok? Bom, então feito isso, basta agora realizar as alterações necessárias na tabela. Ok? Então você deve realizar esse procedimento aí, então, para cada classe que vai representar a entidade no banco de dados. Ok? No caso aqui, para o módulo cadastros, nós precisamos também gerar outras classes, no caso aqui do módulo tributação e também do módulo contabilidade. Tá? Que algumas classes do módulo cadastro possuem relacionamento com essas, aliás, algumas tabelas do módulo cadastro possuem relacionamentos com essas tabelas do módulo contabilidade, também com o do módulo tributação. Tá? Por isso foi necessário gerar as classes desses pacotes. Então, ok? Bom, então dessa forma vai facilitar aí então o desenvolvimento dessas classes que vão representar aí as entidades no banco de dados.